Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meu irmão. Esteja convosco, minha irmã. Eu te pergunto nesse dia de hoje, tudo vai bem? Tudo vai bem? Eu espero que esteja. Tem alguns dias que nós não nos comunicamos aqui através dessa rede, desse canal, mas hoje tem recado de Deus. Se tem recado, nós estamos aqui para isso. E antes da gente entrar no recado, nós vamos orar. Lá no livro de Tessalonicenses, Paulo vai dizer, orai sem cessar. Precisamos orar em todo o tempo. Eu não sei o que está passando com você nesse dia de hoje, mas Deus sabe e precisa ouvir, se relacionar, ouvir o seu clamor, a sua súplica. E esse é o momento de estarmos agora aqui, eu e você em oração, orar. Eu te peço agora em nome de Jesus, dá uma parada agora aí. Não é parar de fazer aquilo que você estava fazendo, mas é parar na sua mente, esvaziar o seu HD agora, a sua mente, entronizar, ter uma sintonia com o teu Deus agora nessa hora. Quando eu estiver orando aqui, você também possa estar intercedendo, se não pode com palavras, mas dentro da sua cabeça, do teu coração, você está intercedendo conosco para entrarmos em comunhão ao nosso Deus, amém? Vamos dizer assim, Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nessa manhã de hoje, Senhor, nós entramos na Tua presença, ó Deus, para podermos entregar os nossos pedidos, as nossas súplicas, o nosso clamor ao Senhor. O Senhor é o único Deus, o Deus que pode nos socorrer nesse momento. Deus, eu não sei a aflição, a angústia que o meu irmão, a minha irmã está passando nesse dia de hoje. A ansiedade, ó Deus, em nome de Jesus, traz, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, ouve o nosso clamor, ouve o clamor do teu povo. Agora, Senhor, que está agora aí em oração, falando contigo nessa manhã. Ó Deus, e vem nos socorrer nesse dia de hoje. Porque o Senhor é o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que está no controle de todas as coisas. A Ti nós clamamos, suplicamos e agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus, um amém. Agradecer esse Deus por você estar vivo hoje, você está respirando, você está se alimentando, você está caminhando. Você chegou até aqui, já é motivo de agradecer. E Ele ainda vai fazer muito mais do que você está pensando, pedindo e pensando. Ele vai fazer muito mais. Ele é um Deus todo-poderoso. Você crê nisso? Amém? Vamos lá, sem delongas. O recado de hoje é para falar sobre o livro. Mas que livro é esse? É o livro dos livros, a Bíblia. A Bíblia que tem a palavra Bíblia que não se encontra nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, a gente não acha essa palavra Bíblia. Essa Bíblia a palavra Bíblia vem do grego, que é biblos, que significa o livro. Então, a gente vai achar na palavra de Deus, nas escritura sagrada, a palavra de Deus, tudo relacionando a esse conjunto de livros, né? Nós podemos dizer, porque a Bíblia é composta de 39 livros no Velho Testamento e mais 27 no Novo Testamento, totalizando 66 livros de revelação, de pura revelação, de centralidade naquele que é suficiente Salvador de toda a eternidade, de todo mundo, de toda a humanidade. Você entende isso? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o centro, Ele está de Gênesis até Apocalipse. Ele é o único, Ele é o suficiente, Ele é o caminho. E a Bíblia, ela é a nossa bússola. E por que eu estou falando isso? Porque ontem foi o dia que se comemora esse dia da Bíblia. E a gente não poderia deixar de passar. Ontem eu estava fazendo uma pregação sobre isso e hoje nós temos que continuar. Mas celebrar não é celebrar só o dia de ontem, é celebrar todos os dias, por Deus ter nos deixado um livro que é a palavra dele, um livro que foi escrito por mais de 40 homens, inspirado por um único autor, que é Deus. Você entende isso? É por isso que ele é o livro dos livros, ele é o livro mais vendido, é o livro mais traduzido, foi o primeiro livro a ser
prensado. Foi o primeiro livro, foi a Bíblia. Então você veja quantas coisas, se você for olhar lá a história, se você for olhar a matéria de bibliologia que fala na teologia, a bibliologia ela conta toda a história da Bíblia, tudo inerente, referente à Bíblia, você encontra na bibliologia. Então é algo interessante, é algo que realmente a Bíblia ela nos muda, ela nos transforma. E para não ficar só nisso aqui, a gente tem que ir para a palavra. E eu queria ler para vocês a palavra que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 22, no versículo 8, que diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Veja essa passagem. Essa passagem aqui refere-se já no reinado de Josias. Josias assume o reinado com 8 anos de idade e tem um reinado de 31 anos. Mas antes disso, para a gente entender esse contexto de achar esse livro, a gente precisa entender que o seu avô Manassés, que foi o filho de Ezequias, tinha assumido o reinado com seus 12 anos e reinou por 55 anos. Manassés foi o pior rei de Judá. Foi o pior rei de Judá, como está escrito na palavra. E Manassés, ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Ele não deu continuidade ao reinado de Ezequias. Ezequias deixou a casa, teve que arrumar a casa, mas a casa do Senhor e toda a cidade de Judá e o povo. Mas já Manassés, ele fez tudo ao contrário. A palavra diz que Manassés foi um dos piores reis. Manassés, ele trouxe de volta para a casa do Senhor culto a Baal, levantou postes ídolos, chegou até queimar o seu próprio filho como sacrifício no templo. Veja que, e além de tudo, a palavra vai dizer que Manassés, ele derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo para o outro. Você entende? Quantas coisas Manassés fez de ruim e trouxe uma ira no nosso Deus. Depois de Manassés vem Amon, o filho de Manassés. E o filho de Manassés, Amon, ele reina por 2 anos. E agora chega o tempo de Josias. E Amon fez a mesma coisa que Manassés fez. Deu continuidade a ser mal, levando o povo também ao pecado, à idolatria. E estavam totalmente distantes de Deus. A casa de Deus, praticamente, a casa do Senhor, que Deus tinha instituído desde o tempo de Davi, de Salomão, estava totalmente perdida, totalmente arrasada, cultuando outros deuses dentro do próprio templo, fazendo sacrifícios a outros deuses. E agora chega Josias com seus 8 anos, e eu creio, irmãos, nesse contexto, a gente vê que 55 anos de Manassés, mais 2 de Amon, aí já vai 57 anos, com mais 18, quando Josias começa a restaurar o templo. Josias começa a restaurar o templo ao 18º ano, 18 anos depois. Então, tudo isso dá 75 anos sem poder estar cultuando, estar se relacionando com o seu verdadeiro Deus. Você entende isso? E agora Josias, nesse contexto aqui, quando o Ilquias, o sumo sacerdote Ilquias, diz que achei o livro do Senhor. Aí você vê o contexto que o livro estava perdido aonde? Dentro da casa do Senhor, o livro estava perdido. O livro estava por lá jogado, estava lá em qualquer canto. Você entende isso? Dentro da própria casa do Senhor. E era o livro da lei. Era o único livro que poderia ser lido para a nação de Judá. Era o único livro que guiava os reis. Você entende isso? E Josias agora, ele começa a restaurar o templo e coloca os trabalhadores para restaurar o templo. E nessa restauração do templo, o sacerdote Ilquias, que era o responsável para conduzir, supervisionar esses trabalhos, ele acha o livro da lei. Aqui eu já te pergunto nesse dia de hoje, você tem
achado o livro da lei, você tem achado a Bíblia Sagrada, mas eu estou falando achado, não nesse termo, literalmente como eles aqui que acharam, descobriram algo que estava perdido, não, porque hoje nós temos um livre acesso, temos uma facilidade de acesso dessa palavra da Bíblia. Hoje temos vários acessos, inclusive digital. E eu te pergunto, achar em termos de você estar buscando ele todos os dias, tem lido, tem trazido entendimento, porque essa palavra, irmãos, esse livro da vida, esse livro dos livros, ele é o pão que nos alimenta, ele é lâmpada que nos ilumina, ele é luz que extermina as trevas, ele é vara que corrige, ele é martelo que esmiuça a pedra, ele é mel que traz a doçura à nossa alma e é bússola que nos leva ao caminho da vida eterna. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. A gente tem que celebrar, a gente tem que colocar esse livro dentro do nosso coração, dentro de nós, gerar entendimento. Esse livro não é para ser tratado como qualquer outro livro. Não, não, não. Esse livro não é para ser deixado só em cima de uma estante, ou em cima de uma mesa, ou como algo de decoração. Não, não. Eu vou te contar aqui uma história rápida. Um pastor chega em uma devida cidade para dar continuidade em um ministério. Ele foi lá para poder tomar conta de um ministério. E ele tinha um trabalho que ele já vinha fazendo em outras igrejas, e ele começa esse trabalho. Quando ele via que alguns membros da comunidade, da igreja, não estavam indo bem, estavam com algum problema na fé, com algum problema de relacionamento, de comunhão com os irmãos ou com Deus, ele sempre marcava um almoço na casa daquele irmão e ia lá almoçar. Marcava. E teve um casal nessa igreja, ele marcou um almoço na casa desse casal. E ele foi. Chegaram lá no dia do almoço, o casal fez uma mesa bonita, pegou o seu melhor faqueiro, arrumou a mesa, colocou um alimento de qualidade para o pastor, e ele senta para almoçar. E ele disse, antes de almoçar, vamos orar e ler a palavra. E ele pediu disse, tem Bíblia aí? Vocês têm Bíblia na casa? Temos. Sim, senhor, claro, pastor, nós somos crentes. Aí pegaram a Bíblia em cima da estante, trouxeram a Bíblia, e ele abriu a Bíblia, irmãos, lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E fechou a Bíblia, e orou, almoçaram, e ele foi embora. Passado ele saindo da casa, a mulher começa a arrumar, a tirar a mesa e ir lavar os pratos. E quando ela está lavando os pratos, ela dá falta de uma colher do seu faqueiro, do seu importante faqueiro que ela guardava para as visitas. E quando ela olha, ela disse, o pastor levou a minha colher. Por que o pastor levou a minha colher? Ele não poderia fazer isso conosco. Ele levou a nossa colher. E a partir daquele dia ela ficou com aquilo na cabeça, e toda vez que encontrava o pastor, ela sentia vontade de falar e não falava, e ficava só com vários pensamentos. Esse pastor não é bem isso que ele está pregando e tal, e foi. Só que passou um tempo, o pastor não viu eles melhorarem o relacionamento, a comunhão, nada de ter melhorado, marcou outro almoço, passaram-se isso longos 8 meses, e marcou outro almoço na casa, e foi. E quando o pastor chega na casa, a irmã disse assim, pastor, eu quero te fazer uma pergunta. O marido olhou espantado para ela, fazendo sinal, e ela disse, não, eu tenho que perguntar. E perguntou ao pastor, pastor, por que o senhor levou a nossa colher do nosso faqueiro? Por que o senhor levou a nossa colher, pastor? O senhor levou sem nos avisar. Aí o pastor olhou e fez assim, realmente eu peguei a colher do seu faqueiro. Mas peguem a Bíblia lá na estante. Eles trouxeram a Bíblia. E quando o pastor abriu lá, no mesmo capítulo de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, a colher estava lá dentro.
Você entendeu a moral da história? Aquela Bíblia ficou ali no mesmo lugar com a colher dentro, desde o dia que o pastor saiu até essa volta. 8 meses. Assim estava o livro da lei na casa do Senhor, quando Ilquias achou. Ela estava perdida, ela estava abandonada, ela estava talvez cheia de poeira, cheia de teia de aranha jogada aos cantos. Mas nós precisamos, irmãos, valorizar esse livro. Esse é o livro da vida. Esse é o livro que nos leva, que nos conduz. Esse é o livro que nos dá a certeza da salvação. A Bíblia é o livro dos livros que nos faz conhecer o Deus Pai, por intermédio de Deus, do Deus Filho, e para a ação do Espírito Santo. Ela nos leva, ela nos faz conhecer a Trindade do Senhor, que é a essência da vida eterna. Nós precisamos buscar, achar esse livro todos os dias da nossa vida, para nós podermos viver dias melhores aqui na terra, como também no céu. Você entende isso? Você que tem um livro na sua casa, tem a Bíblia Sagrada na sua casa, faça desse livro o seu dia a dia. Faça desse livro no café da manhã, o almoço ou o jantar. Leia esse livro. Tire um tempo para ler esse livro. Peça discernimento ao Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos revela toda a palavra. Essa é a palavra da revelação. Esse é o manual de vida. Essa é a bússola que nos leva ao caminho da vida eterna. Nós temos essa preciosidade hoje. A Bíblia é o livro mais vendido, é o livro mais lido, é o livro que Deus nos deixou. A gente precisa celebrar, valorizar essa dádiva que Deus nos deu, que a Bíblia é o livro dos livros. Porque imagine, você já pensou na sua cabeça se a gente não tivesse esse livro aqui hoje, inspirado por Deus, esse livro que é o nosso manual de vida, esse livro, porque a gente só ia viver da tradição, e a tradição muitas vezes ela vai se perdendo, mas esse livro, ele se renova toda manhã. Esse livro, ele renova toda manhã, porque o Espírito Santo de Deus, ele traz revelação todos os dias que nós lemos essa palavra. Amém? Esse é o recado de hoje. Que você valorize essa palavra. Ache esse livro. Faça como o sumo sacerdote Ilquias. Achei o livro da lei. E diz que quando ele acha, ele passa para o escrivão Safã. E o escrivão Safã, ele lê esse livro para o rei. E quando lê esse livro para o rei rasga as suas vestes. Rasga as suas vestes com o coração, como dissesse assim, meu coração está angustiado, meu coração está todo dilacerado, está com completo arrependimento por mim e pelo povo, porque nós estamos debaixo de tanto pecado, nós trouxemos a ira ao nosso Deus, e Ele rasgou as suas vestes. Que eu e você possa rasgar as nossas vestes diante dessa palavra. O que é rasgar nossas vestes no dia de hoje? É gerar, quando nós lemos essa palavra, gerar um quebrantamento dentro dos nossos corações, para poder receber as revelações de Deus. Você entende isso? Essa é a palavra que fica nesse dia de hoje. Que Deus possa te abençoar, continuar te abençoando, a mim e a você, e que possa trazer entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Recado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Recebe aí, celebre o dia da Bíblia. Todos os dias, não só ontem. Ontem foi o dia, é o dia marcado, mas que nós possamos celebrar o dia da Bíblia todos os dias, buscando a Ele, achando Ele para nossas vidas. Você hoje tem livre acesso. Ela está aí no seu celular. Ela está aí na sua internet, pelo celular. Baixa ela aí e começa a ler. Coloca no seu carro. Tem também, hoje em áudio, em vídeo, tem tudo. A Bíblia relatada em todas as formas. Que facilidade nós temos hoje para encontrar esse livro.
ache o livro da vida. Pega essa mensagem aí em nome de Jesus. Beijo.